Salve, salve família! Demorou, mas chegou esse grande dia. Perturbei até. Tenta fugir de mim pra ver. Família, hoje estamos aqui com ela, a braba, a brabona dos pincéis. Maria, o que eu falo? Maria Lopes, Maria Acentuada, Acentuada Arte. Como que a gente chama, Vossa Senhoria? Maria Lopes, pode ser? E o acentuada é porque o meu nome é Maria com acento no último A. É daí que vem o Poxa vida. acentuada. Porque nas redes a gente não consegue colocar o acento, e antes eu colocava com H, mas meu nome não é com H, então é isso, acentuada. O doido que ela já quebrou minhas pernas, porque isso era uma pergunta que tava lá no meio. Eu ia falar, mas Ah, por que é o acentuada? Da onde veio? Qual a origem? Da onde vive? Do que sobrevive? Do que se alimenta? Mas ela já antecipou pra nós. Essa menina, a cabeça dela tá lá em 2080, família. Acompanha aqui, que você vai ver que eu tenho razão. E aí, Má, ó, você vai olhar pra essa câmerazinha e você vai se apresentar. Fala aí pra gente, quem é você? De onde vive? Do que se alimenta? Tá com você. Pausa dramática, pausa dramática. já chega assim, ai meu Deus. Meu nome é Maria Lopes, eu sou artista plástica, artista visual, estudante de paisagismo, pesquisadora científica de plantas da Mata Atlântica. Costela de Adão pode? E que mais? Acho que eu sou uma pessoa aí comum, tentando ser melhor a cada dia e estudando, trabalhando, Isso é importante, estudar é comendo um importante. docinho depois do almoço. E gostando de trabalhar bastante também, né? Então, Tá faz trabalhando parte. muito? Graças a Deus. Eu tenho Trabalhando. acompanhado, ô família. Ah, vocês também estão acompanhando, né? Quem não conhece a Maria, velho? Quem não conhece o Acentuada Arte? Se você é de Mariporã e não conhece, você tá vivendo do jeito errado na cidade. Desculpa eu falar aí, tá? Má, você me mandou um breve relato da sua jornada. Eu poderia começar pela cronologia? Poderia, mas o meu TDAH que grita dentro de mim, fica latejando, ele fala, pergunta, fala pra ela que você não sabia que ela é formada em rádio e TV. Vamos começar por aí, porque eu tô indignado. Porque as pessoas vê Maria, todo mundo comentando, pô, Maria. Aí só vê a Maria de agora. Mas ninguém sabe quem foi a Maria lá atrás. Eu conheço a Maria desde lá de trás, família. Faz uma cota. A gente tem uma história muito bacana de brodagem, assim. E a gente nem sabia da existência um do outro. Só que ela vai contar. Ela contando é mais legal. Conta pra nós, Má. Você quer que eu comece da faculdade? Não, eu quero que você comece quando você era criança. Porque Criancinha, como que tá. era? Você, para ser um artista hoje, certamente você já tinha traços lá atrás enquanto criança. É o clichê, né, de todo artista, de que eu adorava pintar, desenhar. É, eu não gostava, zero gostava de boneca, zero. Eu lembro que eu pintava todas, rabiscava, né, as bonecas e amava aqueles estojos de canetinha, de lápis. E a minha mãe tirava o guache nessa época, porque eu pintava tudo, ela falou. E aí eu fui uma criança muito criativa, sempre gostava de brincar de pintura, mas nunca levei isso a sério. Não tinha, assim, ninguém na família, nem próximo que tinha arte presente, assim, na vida, muito menos como um trabalho, né? Para mim, o artista era uma coisa muito distante. Eu era só uma criança que queria brincar, não pensava em arte. E aí eu cresci e minha mãe começou a trabalhar como cabeleireira, ela montou um salão. E eu fiquei louca, assim, com as coisas do salão, a tinta, pincel, cabelo e a resenha, assim, né, de estar com a minha mãe, com as amigas dela. E aí, sei lá, com 14 anos eu fiz o primeiro cabelo, foi uma amiga, foi o cabelo da Mari, inclusive. Ficou E eu inteiro? fiz luzes na cabeça dela e ficou muito bom. Tipo assim, ficou muito bom. Eu acho que De a modéstia à galera, parte, a modéstia à galera que parte. fazia cabelo comigo gostava bastante. Eu fazia com muito carinho, muito amor e tinha essa fissura, assim, de ter o controle do pincel, de não errar, tipo, de não deixar o produto sair, porque se sair se manchava. Então, tipo, eu tinha esse cuidado que deixava o meu trabalho diferente da maioria. Trabalhei como cabeleireira
independentemente da faculdade, até pouco tempo atrás. Eu ainda fazia uns cabelos. Vou platinar o meu. E, paralelamente ao salão, que eu comecei quando eu estava na escola, né? Eu fui estudar, e aí eu fiz faculdade de rádio e televisão. Na época, eu vi a grade, assim, do curso. Eu queria fazer educação física, tá? Ah, tem tudo a ver. Eu queria meu sonho na época era ser atleta de mountain bike, ciclismo. E queria fazer educação física e meu pai falou que não, que eu tinha que fazer uma faculdade mais séria. Na época ele falou isso. E eu falei, mais séria? Peraí. Fui lá, procurei, tipo, qual faculdade que não tinha matemática, nem química, nem física, nem nada disso. Vou fazer direito. Fiz rádio e TV. Adorei ali o que tinha de grade. E aí, eu trabalhei 2 anos na TV. Trabalhei no SBT, no programa do Ratinho. Tá aí, mais uma que eu não sabia, tá vendo? Mariá. Eu era produtora, assistente de produção de... Não gostei da TV, achei que não tinha a ver comigo. Se sentiu um pouco presa, talvez? De liberdade criativa? Eu não acho sei. que eu sempre tive essa coisa de descobrir o talento das pessoas, de ser observadora. Então, o meu cargo, meu primeiro cargo no quadro era procurar talentos mesmo. Eu fazia acho que existe até hoje. O último quadro era 10 ou 1000. Eu acho que tem ainda. Eu, com a minha equipe, que desenvolvemos esse quadro, inclusive, na época. Oh. E aí, ficava procurando artista. Então, eu tinha muito essa coisa de, vamos mostrar a pessoa, sabe? E aí, eu fui vendo que a TV não era bem isso, sabe? Que a TV tinha outras... Eu tinha aquela coisa meio, acho que infantil, meio romântica. De filme... Você ficava... Romantizava a TV, sabe? Isso, achando que aquilo era de verdade mesmo. Então, eu meio que... Aí você descobriu os eu bastidores. fui descobrindo aos poucos como é que funcionava tudo. E eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui. Vai ser só isso, então? Sabe? Tipo, mas é isso. Acaba gerando uma frustração. É isso que vai ter? Eu fui né? modelo também, por um tempo. Maria, uma caixinha de surpresas. Eu entrei no programa como produtora mesmo. Uhum. E eu trabalhava como produtora. E aí tinha uma marca de roupa que chama Pitbull Jeans. Nunca contei isso pra ninguém. Agora você tá contando a Deus, aí, ó. Eu sou old school, eu sou da velha guarda, então não tinha esse Instagram Story na época, graças a Deus. Então ninguém vai achar isso. Mas é isso. Tá lá nos arquivos. Até essa parte eu fui convidada. E aí o Ratinho falava, Maria é minha produtora, ela tá aqui pra mostrar que qualquer mulher fica bonita com essa roupa. Então, tipo, tinha ainda eu, produtora, usando a roupa, sabe? Era um personagem que acho que tava querendo ser criado ali quando as pessoas começaram a me conhecer como Maria do Ratinho. A Maria, sabe a Maria do Ratinho? E eu falei, mano, aonde eu errei na minha vida que eu virei a Maria do Ratinho? Eu, tipo, não. Comigo não morreu. Eu quero ser, sei lá, Maria de qualquer coisa, menos do Ratinho, né? E aí eu saí da propaganda, logo em seguida saí da TV. Eu lembro de eu ligar pro meu pai e falar, pai, eu vou pedir as contas, sabe? E aí, tipo, eu pedi demissão e fui estudar. E aí eu comecei uma iniciação científica na faculdade de rádio e TV sobre projeção mapeada. Nessa mesma época, eu comecei a frequentar festas de música eletrônica. E aí eu ficava, tipo, obcecada pelo palco. E aí você virou? VJ. E aí eu queria fazer os visuais. Não, na verdade, era uma coisa que eu prestava muita atenção, tipo, na festa, assim. Eu olhava o telão e falava, nossa, tá a mesma coisa ainda. Tipo, mudou, sabe? Eu era a pessoa que assistia o telão, talvez por ser de rádio e TV. E aí eu fui fazer isso. E aí eu fui estudar. Ia pro rolê pra ser fiscal de telão, então. Eu era. Eu sempre gostei de ver quem que tá fazendo o quê, sabe? Não, quem que tá por trás ali do DJ. Acho que é produtora, né? Produção. Tá no DNA já. Eu ia pra curtir e ficava trabalhando mentalmente. Bom, aí eu fui estudar, comecei a trabalhar com projeção, como VJ. E fiquei trabalhando com isso por 6 anos. 6 anos? Caraca, mano.
Foi de 2014. Não foi qualquer baladinha, rolezinho. Você ficou 6 anos, cara. 6 a 7, porque eu comecei em 2000 começar mesmo, assim, em eventos maiores, foi em 2013. E eu parei em 2020. Tipo, parei mesmo. A última vez que eu projetei foi em 2019. E aí, 20 veio a pandemia, que foi onde eu larguei mão. Você Me pirou o aposentei. cabeção. Pirei real, assim. Sério? Você pode trazer um pouco pra gente o que houve ou você não se sente confortável? Tudo Não, bem acho se que eu- você não acho que eu- quiser, acho que tá? eu- O Debate Sem Fronteiras é o lugar onde você tem voz, mas desde que você esteja confortável. Acho que tá digerido já o suficiente pra falar Superado, disso. talvez? Acho que tá. Essa fase tá. Nunca tá, né? Mas tá. Quanto mais frases Não, tá motivacionais você posta, mais Eu acho que- superação, né? Eu acho que a gente vive num sistema, numa sociedade que coloca prazo de validade nas coisas, principalmente para as mulheres. Então, tipo, a gente se sente mais cobrada de chegar em certos lugares, de ser certas Tá sempre pessoas. sempre buscando crescer, né? E do homem não tem essa cobrança de fato. A gente precisa trabalhar o triplo para ser validada, sabe, no que a gente faz. Durante esses anos trabalhando como VJ, isso acontecia muito. De eu chegar no evento, na festa, para trabalhar e falar: oi, tudo bem? Eu sou a VJ, eu vim fazer a projeção. Ah, hosts. Não, VJ, eu vim fazer a projeção. Ah, mas tá sozinha? Vai vir alguém com você? O técnico vai vir? Nossa, Tipo, nunca era só eu, sabe? E aí, tipo, nossa, mas sozinha? que descredibilidade. Mas eu superei isso. Eu até gostava de, tipo, chegar sozinha e falar: sou eu mesmo, e daí? Você Bate vai no ver, peito, eu vou arrasar. Vem na mãe. Só que aí a gente acaba trabalhando mais e tendo que mostrar mesmo que eu sou boa, não sou triste. um rostinho bonito, eu sou boa. E aí, eu trabalhei bastante aqui em São Paulo e aí eu já tava... Não que eu já tava realizada, né? Mas eu queria mais do que ser a VJ residente da festa de São Paulo ou ser a VJ de um artista em específico. E aí eu fui para Barcelona e lá eu projetei no Visual Brasil. Caramba. Que é um festival... acho que é um dos maiores festivais de VJs, assim. Caramba, nem Bem sabia legal, que existia um festival de VJ, mano. Que massa. Tipo, duelo de rima, tá ligado? Só que eu sou um VJ melhor que você. Quem organiza... Não, pelo contrário. É tipo lá... Ele é super inclusivo. O Ricardo, ele mora em Barcelona há muitos anos e ele que organiza esse festival. E vai artista do mundo inteiro, não só do Brasil. Eu acho que o nome ajuda aos brasileiros serem reconhecidos, até porque a gente começou, a gente que eu digo Brasil, que começou assim, com o vidinho pesadão mesmo. Posso estar falando groselha aqui depois de tanto tempo, mas eu acho que não. Na minha iniciação científica, pode ir lá procurar o artigo, tá? Foi publicado pela AMB. Tô falando em toda hora. Mas isso foi antes ou depois da pandemia? Durante? Antes, foi de 2017 a 2018. Não, Certo. 2016 a 2018. 18. E depois veio pandemia. E aí? Mas você já eu tava no voltei. Brasil? Não, então, eu voltei de Barcelona, super animada também, e montei a minha festa. Que, inclusive, você fez. Sem a gente combinar, você me salvou. E, não, detalhe, né? Que esse rolê era pra ser um streaming. Era pra ser, tipo... Sério? A ideia era ser uma gravação. Uhum. E não um rolê pra muita gente ir, até porque pelo perigo, né? Que foi Sim, gravado na Pedreira. E... O quê? Um mês depois foi declarada a pandemia, 2 meses. Que tudo virou Pode crer. live. Foi, tipo, 2 Pode meses crer. antes. Voltei de Barcelona com a minha festa. E aí, cheia de ideias, cheia de projetos.
A última edição da festa foi com o Laércio, que era um artista que eu era muito fã, e a gente conseguiu trazer ele como parceria do evento, assim, pensando na ideia mesmo, na filosofia do rolê. É isso que eu ia perguntar, tipo, não era apenas uma balada, existia um baita conceito por trás, né? Sim, sim. Baita essência, eu lembro disso, isso eu lembro pra caramba. Era uma coisa que eu era chata, muito chata com todo mundo, porque eu falava, não... Menos com o fotógrafo. Quando a gente tinha sócio, né, entrando pra fazer as coisas, era tipo, vamos cobrar entrada, vamos cobrar tanto. Eu falava, não vai cobrar, vai ser de graça. Daí, tipo, mas como que a gente vai ganhar dinheiro? Eu falava, não, o dinheiro não é agora. Sabe, eu era muito essa pessoa de tipo, a gente tá plantando. E aí veio a pandemia em seguida. Então, tipo, meu plantio, tipo, claro, foi ótimo, já passou, mas eu fiquei muito frustrada na época, muito sem chão, assim. Tipo, quem sou eu? O que eu tenho agora? Que eu não tenho meu trabalho, eu não tenho uma carreira, porque eu sempre fui autônoma. E morando em Mariporã, longe de tudo, tipo, longe de São Paulo. Eu montei um Airbnb com a minha mãe e com a minha irmã. E lá foi meu grande laboratório artístico. De arte mesmo? em parede, de contato com a natureza. E vem muito da necessidade de deixar belo. Sabe? De olhar para um lugar e falar, nossa, dá para ficar bonito aqui. Não estar bonito te incomoda. Você sabe, Depende dentro do de ponto. você já grita, porque você sabe, pô, aquilo ali dá pra ficar incrível. É isso. Grita. Tipo isso. E assim, a gente precisava hospedar, né? Na chácara. A chácara é um lugar incrível, lindo. Inclusive, eu tenho vários vídeos no meu Instagram da chácara. Fiz muitas coisas lá, muitas reformas. E aí foi isso, foi nascendo assim, tipo, nossa, essa parede tá feia. Meu, vou pintar. E eu ia lá pintar, tipo, não tinha quantidade certa de tinta pra pintar a parede inteira. Então vou fazer um geométrico aqui. Eu lembro que a primeira parede que eu fiz na chácara foi uma parede de triângulos. E é isso, eu sentia que nesse momento que eu pintava era um momento que eu ficava mais em paz, assim, do turbilhão de emoções, do momento. E jardinagem também. Ficar ali em contato com as plantas e sempre que, pelo menos pra mim, né? Você mete uma tinta na parede, bota uma plantinha do lado e deixa perfeito. limpinho, sabe? Já dá um aconchego. Uma luzinha amarela já te deixa mais... Pô, e eu coloquei azul ali, hein, mano? E ela gosta do amarelinho, do quentinho. Erramos na cor, hein? Não, mas isso daí é pra hospedar, que eu tô falando. Pra casa também, mas... E quem que te deu esse insight de vai começar a pintar que você ganha mais? No sentido de saúde mental. Porque você falou que, tipo, a pandemia, ela te trouxe reflexos não tão legais, né? E como que você saiu desse... Eu só tô voltando um pouquinho porque, infelizmente, é possível que ainda até hoje tem pessoas tentando sair desse limbo chamado pandemia. Artistas como você, autônomos como nós, sabe? Então, tá patinando até hoje. Eu posso falar um limbo que foi março. Março foi um limbo. E tem gente que tá no limbo desde a pandemia, não conseguiu se levantar até hoje. E como foi? O que te fez evoluir pós-pandemia? Como que você começou a ver o mundo? Que você falou, pô, não, o mundo não tá perdido, dá pra continuar. E aí veio esse insight de vou pintar a coisa toda pra não botar o pi. Eu acho que foi, com certeza, a terapia. Eu comecei a fazer terapia logo no começo da pandemia. Na verdade, não. No começo da pandemia, eu comecei a frequentar o Cochicho das Águas. Aqui Super em massa na Mariporã. bucólica. Inclusive, um ótimo convidado para você, o Edson. Eu já fui lá gravar, eu achei incrível aquele lugar. Você precisa Fantástico. trazer o Edson aqui. Ele é massa. Da hora. Vamos atrás dele. Edson Galrão. Edson, queremos você aqui. Ele foi meu mestre até hoje, assim, no sentido da psicologia, principalmente da linha haitiana. Mas ele é um grande sábio, assim, para mim. Eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga lá do Cochicho, a Celinha, que Deus a tenha. Ela faleceu agora há pouco.
Faz pouco Poxa tempo. vida. Ela começou a me acompanhar e eu, obviamente, né, contava as minhas questões e sempre falava de Barcelona, das festas dos artistas e dos eventos. E o meu sonho era ter um evento que unisse a arte, não sei o quê, não sei o quê. Até que um dia ela falou, Maria, ela falava bem devagarzinho assim, Maria, você já pensou em você ser artista? Você já pensou que talvez você seja artista? E eu, tá, eu sou VJ, tá bom, mas, tipo, não artista dela. Você tem um pincel, alguma coisa assim na sua casa? Que você... Eu, sim, já pintei parede. Dela, não, mas pega de outro jeito. Tipo, pega esse pincel e, não sei, faz um desenho num vaso. E várias vezes eu fazia terapia com a caneta. Com a caneta, com o lápis, tipo, falando com ela. Então, até que um dia eu fazia online, né? Claro. Não era presencial. Tava na pandemia. Tava na pandemia. E a gente seguiu, assim, acho que eu fui pouquinho. Porque eu encontrava com ela no cochicho, quando eu ia pros cursos. E a gente fazia online durante a semana. E aí, eu passei por um período muito, muito profundo, assim. Tipo, eu fui... fundo do poço, beleza, é lá que eu quero ir mesmo. E eu, tipo, fui de cabeça, assim... É mesmo? Quero ver como que é, sabe? Lá, quero conhecer. Tipo, minha sombra, já que é assim que tem que ser. Então, tá, deixa eu ver. Onde que eu chego? Tipo, eu testei vários limites. Foi um período bem profundo. E ela fez isso. Ela me acompanhou em todo esse processo. Fez algumas perguntas que me fizeram voltar, tipo, rápido, sabe? E em seguida, a pintura, tipo... Ela perguntou, Maria, você gostaria de morrer? Caramba. Numa dessas, sabe? E saiu de férias, tipo, foi uma coisa assim. Nossa! Vai parecer que a Celinha é brava, mas ela... Só jogou a Era granada uma sem coisa, pino. né? Aquela ansiedade de querer chamar atenção, talvez. Eu passei por uma fase... Vários períodos diferentes, mas assim, nessa descoberta mesmo do fazer intencional com a arte... Foi assim. E aí eu peguei um pincel, uma lata de tinta velha que tinha lá em casa, que estava muito fedorenta na época, inclusive. Coloquei ali um corantezinho para ficar mais um tom legal. E aí eu fiz as linhas que eu estava acostumada a fazer, né, no papel. Fiz na parede do meu quarto. E aí ficou, tipo, bom. Tipo, eu olhei e gostei. Falei, nossa, ficou mó legal. Que divertido. E aí eu lembro que eu deixei gravando um time-lapse, que eu sempre gravava time-lapse do que eu tava fazendo, tipo, faxina, ou nunca postava. E aí como eu recebi vários elogios de quem ia lá em casa, aí eu postei. E aí gostaram. E aí eu continuei pintando, e eu lembro não, né, isso acontece até hoje, tipo, quando eu começa uma pintura, é como se minha cabeça desligasse, sabe? Como se eu fosse para aquele momento. Eu já me emocionei várias vezes. Tipo, de começar a pintar, sabe? Antes de um trabalho, tipo... É como se eu nunca mais tivesse ficado sozinha. É como se eu descobrisse... Que animal. Uma coisa que me conforta. E não importa o que aconteça, eu tenho a minha arte. Eu tenho essa companhia pra esperar, pra ficar comigo, pra... Acho que é isso. Que da hora. E pra você que não sabe, família, essa pintura aqui foi ela que fez. E essa pintura, ela grita comigo muitas vezes. Muitas vezes. Eu já pensei em desistir disso tudo algumas vezes. E o que me fez ficar foi essa pintura. E o dia que você veio pintar, foi muito massa, né? Tipo, você pintou e tal, aí eu saí, deixei ela aqui de manhã. Aí quando eu voltei, eu tipo, achei, tá pintando fundo ainda, né, pra começar. Mano, já tava terminando, só faltava assinar o nome. Mano, eu entrei chorando na sala, cara. Que isso aqui... Eu não gostaria de entregar o nosso espaço, inclusive, porque eu falo, cara, como que eu vou jogar tinta na arte de um artista? Eu juro pela vida dos meus filhos, mano. Eu me julgo de tipo assim... Cara, eu não posso sair de lá, porque para eu sair de lá, para entregar a sala, eu preciso pintar e entregar como eu encontrei.
Eu jamais vou... Eu pago multa e não apago. Eu pago multa, bicho. É igual alguém pegar uma foto nossa e colocar o filtro do Instagram, velho. Mas essa é uma outra conversa. Eu tenho uma pergunta bastante peculiar no meu ponto de vista que eu acho muito massa. Você sempre pinta, que a gente vê, inclusive, nos seus vídeos lá, né? Tá sempre com fone. O que tá passando ali naquele fone? Evidência, certeza. Eita. Eu amo escutar jornal. Eu sempre escuto um jornalzinho, assim, tipo análise econômica, análise... Quanto mais chato, melhor. Tipo, Mentira. Eu adoro jornal desde sempre. Mas não só isso, eu gosto também de podcasts vários. Amo escutar. Sempre fui do rádio, assim, sempre gostei. E de músicas, eu adoro ouvir música que as pessoas normalmente não... A maioria, assim, não ouve, sei lá. A minha mãe falam que são músicas sem pé nem cabeça. Que medo de perguntar. Não, que mentira. tipo de São boas músicas. Eu tenho várias playlists no meu Spotify. Se você gosta, ela é boa pra você. Pode não ser boa pra mim, mas pra você... Eu gosto de jazz. Eu gosto de um bom rap brasileiro. Caramba. Gosto de música eletrônica. Eu sou bem eclética, eu acho. Amo MPB. Na minha cabeça, eu falo, tá ouvindo uns eletrônicos brabo ali, Eu amo true bicho. crime. Eu gosto muito de eletrônica. Aí ela me vem, não, eu tô ouvindo um jornal. Bom Dia Brasil. Falei, gente... Estadão Notícias, eu ouço. UOL. Eu tô cabendo em mim, cara. E eu ouço até os que eu não gosto, tipo... até os jornais que eu acho meio tendencioso, eu escuto, porque eu gosto de saber os dois lados. Isso aí sou eu no TikTok. Eu escuto o jornalista da direita e o jornalista da esquerda e formo a minha opinião. Eu sou assim, tipo eu sou isso. assim. Eu falo, caraca. Eu sem julgamentos, eu gosto de ouvir. E várias vezes eu tô com só um ruído ali também. É mesmo? Que me ajuda a me concentrar. Tipo, ondas bioneurais... Gosto demais, me ajuda demais. O jornal como um ruído, entendeu? Tipo, às vezes tá falando, depende da voz. Você não tá nem dando atenção. Não tô ouvindo nada. Tipo, tô ouvindo, mas não tô prestando atenção. Sim. É só pra não focar no barulho externo, talvez. E não ser uma música que me tira também do que eu tô... É meio maluquice, mas sim. Nada. Eu compreendo. Que eu coloco o filme pra editar e não tô assistindo o filme. E aí você comentou isso de ajudar, né? Das pessoas que não conseguiram, talvez, sair dessa bad da pandemia. Só para finalizar isso, né? Eu acho que é muito importante procurar ajuda mesmo. Se eu não tivesse procurado ajuda, talvez eu ainda estivesse nesse lugar aí. E acreditar na gente, por mais difícil que seja, sabe? Que tá dentro da gente. A gente tem o poder de transformar qualquer coisa que a gente quiser. Se a gente consegue imaginar, a gente consegue realizar. Se é possível na cabeça, é possível você fazer o que você imaginou. Porque a sua cabeça é só sua. Tipo, eu não sei o que tá dentro dela. Ninguém sabe o que tá dentro da minha cabeça. Então, se você imaginou, você consegue realizar. E é isso. Eu imaginei que eu sou milionário. E eu serei. Imagine milionário dos sonhos. Imagine com força. A louca. Da hora. Agora, é assim, muita gente conhece a sua arte, abre uma aspas, atual, passada, fecha aspas, da Mariá que sai pintando costela de Adão por aí. E de lá pra cá foi uma evolução tão bizarra, de grande, de tipo... Mano, o que ela vai pintar agora, cara? Eu tô perguntando, porque assim... Você começou com costela de Adão. E você foi estudar sobre as plantas da Mata Atlântica, é isso? Mas por quê? Conta pra gente. Porque você... quando eu falo que eu falei que eu comprei uma costela de Adão, ela quase me deserdou, velho. Falando, é uma planta invasora, vai acabar com a Mata Atlântica. Eu não tô mais tão reativa assim agora. Mas eu acho legal, porque a gente acaba... prestigiando o que é nosso. É um assunto bem complexo, porque... Bom, vamos lá, do começo, né?
Como eu disse antes, eu tinha essa coisinha da planta para deixar bonito o lugar. E aí, na pandemia, eu comecei a ver as plantas crescendo. Tipo, elas se desenvolvendo. Eu aprendi a fazer com uma hóspede do Airbnb, inclusive, uma hóspede muito especial. Que você já sabe quem é. Eu aprendi com ela que as plantas enraizavam na água. Porque eu sempre deixava um vasinho de plantas que eu pegava no meu jardim ali da chácara. A gente, né? Eu, minha mãe, minha irmã, enfim. Colocava na água. E essa hóspede, ela ficou bastante tempo em casa, por ser a pandemia. E, tipo, 40 dias, sei lá. Foi algo assim, a gente conviveu bastante. E ela foi embora e eu fui ver a planta, deu, nossa, é a mesma planta que eu coloquei aqui na água quando ela chegou. Olha que eu fui ver, tava cheia de raiz, tipo, a água inteira, assim, tudo enraizado. Aí aquilo, tipo, fez um... Meu Deus... Se eu colocar na água, vai criar raiz. E aí eu fiquei obcecada, maluca. Tipo, pegava tudo que era vidrinho e enchia de planta. Ficava vendo, essa daqui cresce, essa daqui não cresce. Bem no experimental mesmo. Na pandemia, junto com o processo artístico, veio muito isso, das raízes das plantas na água. E foi um surto. Eu comecei a criar bicho, criar mosquito de tanta... Não. De tanta planta que tinha na água. Mas muitas delas... enraizaram e viraram vasos ou viraram canteiros de planta. Então, eu venho cultivando plantas aí desde 2020. Acumulando. A tia da planta, então. Acumulando plantas de todos os tipos. E aí, eu tinha muito essa coisa da ecologia. Sempre me preocupei com o coletivo, com a natureza, com o consumo, com a reciclagem. A festa que eu tinha de música chamava Dump. Eu falava muito sobre o lixo. A gente recolhia lixo durante o evento. Então, isso tá em mim também desde criança. Eu lembro mesmo, isso era muito chato. Chata do lixo. Ai, tem que reciclar, tem que, né? E aí, eu já me achava, tipo, sabidinha ecológica, que tem as plantinhas, que recicla o lixo, que blá, blá, blá. E aí, eu pegava essas plantas, normalmente, de terreno. E eu não pegava, tipo, arrancava a planta. Eu pegava um pedacinho, uma plantinha, enraizava na minha casa, bem pequenininha, e fazia ela crescer. Então, você vai pegando um amor pela planta. Dava Sim. nome, ai, minha plantinha, não sei o quê. Virava filha. Vira, eu ainda tenho elas todas. E aí, eu descobri que... E eu achava que era da mata. Eu peguei da natureza, é uma planta, olha que lindo, que é tropical, flores tropicais, plantas tropicais. Então, eu achava que eu tava super ajudando a natureza. E aí, eu descobri que não. Que, na verdade, essas plantas que eu tinha na minha urban jungle... na minha casa, eram tudo planta exótica. Aí eu descobri isso que era exótica, já perdeu o brilho, já. Falei, putz, sério? Não é do Brasil? Mas como assim? Eu vejo em todo lugar. Eu vejo desde que eu sou criança. Meu, espada de São Jorge. É mais brasileiro que espada de São Jorge, eu não conheço. Tipo, tem na casa de toda avó. É brasileira? Não. A jiboia, que tem em todo lugar também, a jiboia que cresce na floresta, inclusive, eu já vi várias vezes. Não, é uma exótica. E aí eu falei, meu Deus, é exótica. Aí tá, já fiquei doida já, pensando, tá, mas qual que é do Brasil, então, que eu nunca vejo, assim, pra comprar, pra ter em casa? Aí eu descobri que, além de exótica, a planta era invasora, que se comporta como uma invasora. O que é isso? É quando uma planta... se desenvolve mais que ela deveria por não ter um bicho que... decompositor. Um decompositor dela. Tipo, ela vai demorar mais para se decompor porque não tem um micro-organismo especialista nessa planta, que come essa planta. Então, ela vai se proliferar muito mais. Ela não vai ter o defensor, porque a natureza, ela é muito harmônica, né? Tipo, tá tudo ali perfeitamente funcionando, o ecossistema. E aí, quando você coloca uma planta que não é do bioma e ela se comporta como invasora, é porque ela vai se multiplicar mais do que ela deveria e tomar o lugar de outras. Por exemplo, a jiboia, que é uma planta rasteira. Ela vai tomar ali todo o subbosque, toda a parte do chão da floresta. Vai deixar sombra embaixo, então só vai ter ela, não vai ter outra Sim. planta que
estaria acostumada a nascer ali. E não aí vai ter outra vegetação. o bichinho que comia aquela planta que ficava ali não vai mais existir. Então, o bichinho que comia esse bichinho também não vai mais existir. E assim sucessivamente. Atrapalha todo o ecossistema. Atrapalha todo o ecossistema. Que doido. E aí, quando você fala de plantas como a costela de Adão ou a espada de São Jorge, elas são super agressivas, porque elas crescem muito rápido, elas tomam o lugar de outras. Então, com uma planta invasora, se você planta uma planta invasora ali na beirinha da floresta, você consegue destruir uma floresta. Gente. Destruir a biodiversidade, né? A quantidade de espécies ali em cerca de 10 anos, 15 anos. Porque ela vai tomar conta de tudo. De tudo, assim. Claro que tem outras que vão continuar. A natureza não vai morrer. Quem vai se ferrar é a gente. A natureza, ela se refaz a cada dia. O ponto é o quão importante é a biodiversidade de um lugar em todos os aspectos. Principalmente com as mudanças climáticas que a gente está vivendo agora. A gente precisa de um ecossistema saudável para lidar com esse momento que, assim, é só o começo. A gente já não está no aquecimento global, a gente está em ebulição global. Por conta disso, do desmatamento, desse crescimento. Tá o Rio Grande do Sul aí para mostrar pra gente que tá no quintal de casa. E aí isso mexeu muito comigo. Eu descobri que as minhas plantas não eram do Brasil e que eu não sabia nada. Acho que essa parte foi pior, assim. Mas é por isso que você foi estudar sobre? O mundo caiu. Eu fui porque eu falei, mas por quê? Por que eu vou no mercado e tem a espada de São Jorge lá para eu comprar e não tem mais tipos de bromélias, por exemplo, ou sei lá, é mais caro. E aí eu conheci o trabalho do Ricardo Cardim, que é um botânico paisagista, pesquisador. Ele tem 2 livros lançados, um que chama Paisagismo Sustentável para o Brasil, que eu devorei, assim, eu comprei o livro e li ele, sei lá, em 2 semanas, tudo, porque eu fiquei obcecada. E o outro são Remanescentes da Mata Atlântica, o outro livro, que mostra as árvores, as antigas, né, as mães, as árvores de mais de 100 anos. Samaúma. As que sobraram. Né? Então, tipo, ele tem um livro que ele fez um inventário das que ainda existem. Caraca. Uma dessas que tá no livro caiu ano passado, né? O Xixá, de São Paulo. Ah, tá. Lá da República, não. Bexiga, talvez. É por ali, né? E isso acontece o tempo todo, né? Aqui na nossa cidade, principalmente. Por conta da urbanização, né? E isso é muito... Não faz o menor sentido para mim quando a gente fala que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Como que a gente fica só com planta exótica? Como no nosso paisagismo a gente só vê planta exótica? Como no planejamento urbano a gente só vê planta exótica? Porque isso vem desde o colonialismo. Quando os europeus vieram para o Brasil, eles limpavam a floresta, né? Porque a floresta representava perigo para eles, então eles deixavam tudo no chão batido. Uhum. E aí, com o tempo, eles queriam mostrar poder e riqueza, e aí eles traziam os jardineiros, os paisagistas europeus, para fazerem seus jardins cada vez mais chiques. Uhum. Não tem as fotos do pessoal no Rio de Janeiro com o calor de 40 graus, os caras de sobretudo, imitando a Europa, na época, em 1920, 1500, aí eu falando. Isso até hoje, a gente respira isso até hoje. O que foi trazido. Olambra é de Holanda. Então, a gente tem o mercado global de plantas. A síndrome do vira-lata, até na planta, velho. Até nas plantas. E boa parte, a maior parte, a maioria das florestas que foram tomadas por plantas exóticas, invasoras, foi por conta do paisagismo. Porque, por exemplo, você tem em São Paulo, isso acontece muito em São Paulo também. A pessoa tem uma árvore plantada no vaso, uma ficus, que é super comum. Todo lugar você vê a ficus, que ela folhona. A ficus é uma árvore africana. Ela é uma árvore gigante. No vaso, ela fica
né, Da nossa a altura. aesthetics. Mas ela é uma árvore gigante africana e ela quebra as calçadas, ela detona as calçadas. E aí o que acontece? Depois que passa de moda, as pessoas plantam essas plantas na beira da estrada, na floresta, do lado da casa ou na calçada. E isso é um outro problema. Que traz um prejuízo gigante. Exatamente. E pouco benefício no quesito ecológico, ecossistêmico. Tipo, você deixa de receber os pássaros, por exemplo. Se a gente tem a palmeira jussara, que é... Antes o Brasil chamava Pindorama, né? Não se chamava Brasil. Que era a Gente. terra das palmeiras. Maria também é cultura, caso você não... Ô, Márcia, se quiser, pode pegar água aí, fica à vontade. Aqui... Eu tô falando muito? Não, é Você que me chamou acabou aqui. só a água. Eu te chamei, foi pra falar mesmo. Não, Pergunta aí, o que você quer perguntar? não, eu ia falar que Maria não é só o rostinho bonito, não é só um artista, é cultura pra caramba, Chata bicho. pra caralho. Não, você que tá falando. Você quem tá Lá falando. vem ela com esse papo de novo de planta. Como que é que você falou? Planta... Invasora. Não, você falava de outro jeito, agressiva. Que era engraçado. Você vai me falar que essa planta é Predatória. predatória? Predadora. Ai, ela tá me tirando, não deixa nem eu ter uma costela de Adão no vaso, pô, tá nem ali na... E eu fiquei me sentindo meio dor de ficar pintando planta invasora. Aqui no Brasil, não tem a Lepetinicola ali, a escola? Uhum. Ali tem uma, entendo eu, que é uma árvore que já morreu por conta da costela de Adão ter subido nela toda e ter matado. Ou por conta das podas drásticas que a Eletro e a prefeitura fazem aqui na rua, o aqui, ó. tempo todo. Aqui, no começo da subida. Gente, ó, só pra vocês saberem, uma poda saudável, ela tem que acontecer com a árvore jovem e no máximo 5 milímetros de diâmetro no galho, ou seja, um tamanhinho assim que você corta. Você vai moldando ela pra crescer como você quer. Quando você arranca um galho grosso de uma árvore, é como se fosse uma pessoa, você estivesse cortando um dedo, um perna. braço, uma perna e deixando aquilo ali sangrar. Ai, Você tem que imaginar uma árvore como um ser humano. Então você vê as pessoas, tipo, sei lá, esfaqueando o pé de manga pra nascer mais manga, porque você estressa a árvore e aí ela produz mais frutos. uhum. Ok, você É verdade isso? quando você estressa uma planta, ela entende que ela precisa se reproduzir porque ela vai morrer. Então ela vai dar flor, que é a partir da flor que vem a semente, o fruto, a polinização. E as pessoas fazem isso, mas junto com isso você tá estressando a árvore mesmo, então provavelmente ela pode dar esse fruto dessa vez e depois nunca mais dar fruto. Ou ela pode ficar doente e ter entrada para fungos e bactérias e ela ficar mais frágil. A manga é exótica, tá? By the way. A manga é exótica e Predatória, existe predatória. manga brasileira, mas não é essa que a gente come. É mesmo? A maioria das frutas que a gente produz são exóticas. E o fruto da costela de Adão? É da Monstera Deliciosa. É. Eu nunca comi. Eu já. E eu nem sabia. Falam que parece abacaxi É muito com banana. É muito bom. A minha deu. A da minha casa tá com 3 frutinhos, eu ainda falei. É incrível. É muito bom. É muito bom. Eu Vou comi lá na experimentar. Casa Rairal da última vez e ninguém sabia que era comestível. Falei, mano, prova isso aqui, cara. Põe isso aqui na boca. Não, isso é zoeira, Tilo. Falei, não, ia lá comer. Falei, olha isso aqui, o povo gamou, né? Pois é. Que da hora, Má. Ô, Má, a araucária, uma dúvida agora. A araucária, ela é brazuca? É super brazuca. É o pinheiro do Paraná. É da Mata Atlântica nativa. Ela dá o pinhão. Sim, gosto. Amo. E aqui na cidade você saiu pintando, depois que virou a chave aí de planta nativa, né? Só pinto as nativas agora. Saiu pintando os pontos de ônibus, tudo, né? Todos. Vou pintar ponto de ônibus daqui até o outro município, né? Pra não falar besteira. Aí saiu pintando plantinha. Tem umas que é... Saca que é tipo uns negocinhos assim, ó, vermelho? Mulungu. É mulungo? Mulungu. É muito...
É Muito lindo. uma árvore. Ah, mulungu é aquele que dá sono? Que é chá pra dormir? É, Mesmo? sim. É uma Que da árvore, hora. ela é nativa do Brasil, endêmica do Brasil. Endêmica é quando só acontece num lugar. Endêmico. E ela é da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica. Então, ela é uma árvore super resistente. E eu fiquei obcecada por essa árvore no inverno passado, porque tem na volta, na beira da represa toda. Quer dizer, agora eu não sei se vai ter mais, porque tá sendo construído Uma calçada. uma calçada em mata ciliar, né? Da represa aqui da cidade. E ano passado eu fiquei, tipo assim, meu Deus, olha Eu que aqui me coisa... segurando pra não entrar em pauta política. Olha que coisa incrível essa árvore, porque ela fica só com os galhos secos, tipo, sem folha, e as flores vermelhas, tipo, super reluzente, assim. É linda. É É um muito vermelho linda. muito vivo, né? É um vermelho muito vivo. Eu acho lindo. E eu fiquei doida por essa árvore, aí eu pintei ela várias vezes. É linda. E seu trabalho ficou fantástico quanto. Agora aqui a última, hein? A boa, hein? A não ser que você queria falar mais sobre algumas outras coisas. Não sei, eu tô com medo de eu ter chorado muitas pitangas, gente. Oxe, Me ajuda. tá maluco? Eu falo, a minha intenção de te trazer aqui é exatamente essa do... A galera só conhece a Maria de agora. Que tá famosona aí, ó, bombando. Inclusive, você tá fazendo faculdade, né? Tô fazendo faculdade de paisagismo e jardinagem na FATEC. Ó, Eu passei numa faculdade pública depois dos 30 anos, gente. Então, ó... chupa, tá vendo? Mentira, eu tenho 23, né? Universitária. Meu Deus do céu. E aí você tá aprimorando ainda mais, né? Porque você foi estudar sobre as plantas nativas brasileiras. Na verdade, o curso ele é de paisagismo e ele nasceu para ajudar nas mudanças climáticas, né? De um jeito... Mesmo? Porque as grandes cidades, elas precisam se adaptar a isso. E já tem estudos que comprovam que quanto mais verde, quanto mais corredores verdes você tem numa cidade, mais permeabilidade você tem no solo, mais diversidade de pássaros e outros animais você tem também. A qualidade de vida aumenta em N aspectos. Os grandes empreendimentos do país, do mundo, né? Estão voltados para essa área de restauração ambiental, que é você tentar refazer Resgatar, né? o que existia ali de ancestralidade, de sabedoria ancestral, porque a gente não descobriu, ninguém descobriu esse país, ele já estava aqui descoberto e Tomaram, né? tem Tomaram no grito e espelho. Os índios já tá, os indígenas tá. Ai, gente, olha. Não, tem umas paradas mais que E a não gente entra vai na minha ficar cabeça. aqui até não, semana exatamente. que vem. Não, eu não consigo entender. Eu não vou falar aceitar, porque a aceitação ela é compulsória. Eu não consigo aceitar que uma galera prega a Agenda 2030, que é mudanças climáticas, sustentabilidade, meio ambiente, e vai lá, me bota uma rodovia dentro de um parque. Sabe? Já passou, já foi a época de canalizar córrego. E estão fazendo isso. A gente não precisa falar o lugar. Mas canalizar córrego já é uma coisa antiquada, insustentável. É porque sai mais barato do que você limpar, despoluir. Porque se você quiser despoluir, você vai ter que mexer com gente grande, com empresas. E você não quer, né? Tudo brother. Então, eu não consigo aceitar. A pessoa bate no peito e fala... sustentabilidade, meio ambiente, Agenda 2030 e faz uma porcaria dessa. Eu não consigo, cara. Eu tenho sérios problemas de aceitar. Respira. E com tudo isso agora? Eu acho que é por isso que eu faço arte. Você faz arte? Por isso, porque eu tô, tipo assim, né? É o que eu consigo, o melhor que eu posso fazer no momento, sabe? Às vezes é Talvez... a nossa manifestação de liberdade. E talvez esse seja o caminho das pedras para
pra chegar lá, sabe? Pra conseguir fazer deixar algum legado, porque você deixar grandes árvores é você garantir o futuro. Tipo, as grandes árvores vivem 200, 300, 400, 500 anos. A gente vive no máximo, malemar 100. Então, por que a gente tem tanta prepotência de achar que a gente pode ir lá e arrancar o braço da árvore, sabe? Sendo que a árvore, ela dá sombra, ela dá fruto, ela arruma o solo, As árvores somos nós. Essa vai ficar na entrada do episódio. As árvores somos nós. Não, por favor. Ô, Má, e com tudo isso, embora sejamos jovens, né? Você ainda mais jovem que eu, você já tem uma baita bagagem de ser internacional, artista de ter vivido várias experiências, né? De vários segmentos profissionais. E a Mariade agora pro futuro? A Mariade agora é uma tiazinha bem chatinha. Que Tia gosta das de dormir plantas, tia das cedo. plantas. Olha, atualmente eu tô amando fazer crochê. Amando assim, se você me vê no transporte público indo ou voltando da faculdade, eu vou estar sentada no ônibus fazendo crochê. Cuidar de planta. A geração Z vai ter que dar um Google pra saber o que é crochê, irmão. É nada, tá super em alta. As meninas. Pra molecadinha? É Não, nada. sério, as meninas, a Gen Z da minha sala, as meninas que são mais novas da minha sala, todas sabem fazer pontos e coisas, elas que me dão dicas. Eu aprendi com a minha irmã, mais nova que eu, 10 anos mais nova que eu. Caraca. Uhum. Lana, tô esperando o cookies. Nossa, o melhor do mundo. Eu falei no plural porque pra não gerar piadinha, né? Eu tô esperando o cookies, porque olha... É o melhor cookie. Nossa, mãe do céu. Mas e a Maria do futuro? A Maria do futuro. Quais são as suas perspectivas? Eu não vou falar projeção, porque a gente às vezes projeta uma coisa e o universo vem com coisas melhores até. Mas as suas perspectivas. Olha, eu espero que eu nunca pare de estudar, que eu esteja sempre buscando saber mais, que eu não me prenda a nada, nem me apegue demais a alguma coisa, que eu consiga fluir os caminhos que me levem... Nossa, falei. Não, mas é sério, eu acho que eu não quero rotular, sabe? Eu não quero... eu já mudei tanto de coisas, então a Maria do futuro, eu quero que ela esteja cada vez mais em paz com ela mesma, cada vez mais leve e... Deixa eu mudar a pergunta. Eu? O que é a Maria dos sonhos pra você? A Maria dos sonhos. Não vale falar os boletos pagos. O que é a Maria dos sonhos? A Maria dos sonhos. Que difícil. Eu não saberia responder essa Putz, pergunta. eu acho que a Maria dos sonhos é uma Maria bem forte. Com um corpo assim... Bodybuilder. Não porque... Não é disso que a gente tá falando. Nada contra bodybuilder. Um corpo forte que me aguente, sabe? Aguente as coisas que eu tenho em mente. Eu sonho em pintar uma empena, eu sonho em pintar coisas grandes. Pintar o quê? Um prédio. Ah, tá. Aquela parte do prédio Desculpa, que minha não tem janela. ignorância. Sei. Eu sonho em fazer pinturas muito grandes e por mais que eu queira ver pronto, assim, na hora, demora pra se pintar. Então, eu tenho que estar com um corpo com muita saúde. A Maria dos Sonhos tem muita saúde. A Maria dos Sonhos é menos descaralhada da cabeça. A Maria dos Sonhos tem paz, eu acho. Você lembra que você falou que sua mãe tirava o guache? Uhum. Pra você não sair pintando o universo, né? Eu acho. Não, era a parede da casa, o sofá de couro dela, branco. E se você pudesse, sei lá, mandar um recado pra Maria do passado, que era impedida de pintar? Que louco. Nossa, babado. Tá dica. Eu ia falar pra ela que ia ficar tudo bem, sempre.
ela podia continuar sendo Maritaca. Meu apelido era esse, de pequena. Seu apelido era esse? Por isso você gosta daquela blusa verde? Os amigos da minha mãe Olha o Maritaca. seu Porque eu subconsciente era muito aí, ó. tagarela. Era muito tagarela. Era, né? Aham. No passado. Má, e pro artista? Pra gente finalizar de verdade, prometo. Não vou ficar te roubando o seu tempo. Pra aquela pessoa que entende que existe ali um talento, um dom, uma especificidade. Vocês entenderam. E às vezes tá ali um passo de desistir porque as oportunidades da vida não levam para esse caminho artístico. Qual o recado que você deixa para essa pessoa que tem dentro dela? Falando, não, mas eu sou um artista. E o universo tá falando, você tem que ser acordar cedo, trabalhar, pagar suas contas e voltar e não tem esse direito de ser artista. É difícil falar isso sabendo qual é a realidade da maioria das pessoas no nosso país. E então eu acho que a primeira coisa é fazer, assim, não importa como, nem quando, nem como, sabe? Tipo, faz. Faz. Acredita no que você quer fazer e faz. Faz acontecer com o que você puder. E esteja perto de pessoas que te façam bem, que te cuidem, que te deem valor. Isso eu acho que é essencial, assim. O Lucas, o meu marido. Namorido, tá? Não, que ele não. me deu esse anelzinho aqui só. Não. E não veio casamento, festa, nada ainda. Nem o papel pra assinar. Não, fala direito. Fala direito. Não, tô brincando. Como que é? Meu Momose. Momose. Ô, Momose. Cadê você, Momose? Achei que ia te ver aqui, Ele é cara. meu tudo, assim. Ele me ajuda muito, ele me dá muita força. Ele acredita mais que eu, às vezes. Então, ter pessoas que colocam a gente pra cima, que fazem a gente acreditar, é muito importante. Tipo, não é fácil, mas assim, vem. Vem, só querer que Sua venha. família acredita? A minha família acredita, né? Eu vejo Não tem nem isso. opção. Eu vejo isso. Quando eles duvidam, eu já fiz, então... Olha o que você fez com a chácara da Zo. Eu não vou dizer seu portfólio. Meu Acho que laboratório. É. A minha mãe é uma pessoa muito artística também, a minha irmã. Caramba. Pra caramba. E engraçado, né, que ela provavelmente não teve também Apoio. essa coisa de como ver a arte, né? Porque se eu pensando agora, minha avó, ela era artista, só que ela era artista da culinária. Ela fazia bolos e doces, não sei como fala, decorados. Ela fazia coisas lindas. A Lúcia. Não, a avó Cidália, minha avó portuguesa, por parte de mãe. Caraca, tá no DNA. Que louco. Tem uma coisa aí no fazer das mãos. Em casa eu deixo tocar o terror, porque vai que numa dessa é um artista. Ixi, tô lindo. Ô, Má, eu tenho algumas perguntinhas da internet. Tá. Eu achei bem legal, porque é minha sobrinha perguntando. Então vai. Só que eu não entendi muito bem a pergunta, mas você certamente vai entender. Quantos anos ela tem? Poxa, você vai me deixar nessa situação com a Não, minha mais sobrinha. ou menos. Qual a faixa etária essa ela é? Ela deve ter agora 22. Tá. A arquiteta. Que chique. 22, 23 Tá. anos. Ela pergunta: antes de começar a arte na parede, você desenha antes no papel? Se sim, continuação, foi 2 caixinhas. Se sim, isso também serve para as artes de traço fluido? Eu entendi super. Acredito que as artes de traço fluido seja essa. Eu também imaginei. Pra ser bem sincerinha, não gosto de fazer esboço assim muito real antes. Quando se trata de planta, que é mais complexo, eu gosto de fazer a foto da planta. E aí eu faço um esboço no iPad
Às vezes eu uso a foto da planta mesmo. E aí eu crio a composição na parede. Os traços fluidos eu não faço esboço, eu vou direto. É despirocada da cabeça e vai que vai. Vai. Mete o fone ouvindo Exaltação. Ouvindo Bom Dia Brasil. Meu, a Maria é uma caixinha de surpresas, velho. Ai, que fofinha. Bruna K20. Amo. Maravilhosa. Tô ansiosa pra ir lá. Você já foi? Você já fez a massagem Não. com ela? Liberação miofascial? Não, eu vou no Gabriel, Nossa. porque é um brother, assim, muito das antigas. E é igual cabeleireiro, eu me sinto muito fiel. Barbeiro, né? Que se eu for pra outro lugar eu estaria traindo. Entendi. Mas a Bruna é uma querida, assim, sem palavras. Ela é a irmã dela, né? A Bibi, conheço, assim, de longa data. São pessoas fantásticas, fantásticas. E ela pergunta da Bruna K20. De onde vem a inspiração? É lindo o trabalho dela. Eu tinha que falar uma voz feminina, né? A inspiração vem da natureza, em sua maior parte, assim, eu acho que é isso. Ver os ciclos da natureza, como tudo se refaz e como cresce e se transforma. E eu acho que bastante trauma também. Olha, Quanto mais sofrimento você tem, Sim. mais inspirado você fica. sabia que só fazendo um adendo, né? Fugindo um pouquinho, tem a galera que consagra a ayahuasca, né? E sai muita. Tem um nome certo. Eu não quero cometer um pecado aqui de falar a parada errada, mas tem um nome certo. Tipo, a galera sai desenhando. Desenhando, escrevendo poema, textos, na força da ayahuasca. Nossa, E aí, que você falou de trauma, às vezes a pessoa vai curar um trauma com a ayahuasca e sai de lá desenhando. E eu falo, ok. Dentre todas as perguntas aqui, selecionamos algumas, né? E a última é: não tenho pergunta, não. Só falar que ela é muito PHO @. Mega artista. Adilene Reis. Conhece? não sei. Tá vendo? Isso que é o da hora do artista. É uma referência e nem tá ligado. Não pode às falar vezes, que não sabe, né? Fala assim. Não, mas às vezes a gente. Não é que não sabe, é que a gente não imagina onde a nossa arte chega. É muito louco Eu isso. fico muito feliz de receber mensagem das pessoas. É. Receber elogio, eu fico, tipo, meio petrificada, mas ajuda muito. Tipo, eu sou um artista, por favor, fala que o que eu faço tá bonito. Agora falando certinho, assim, tipo, eu não tenho pergunta nenhuma, não. Só acho o trabalho dela, a arte dela muito foda. Mega artista. Muito obrigada. Comentário da Adilene Reis. Muito obrigada mesmo. Adilene Reis. Ela é uma confeiteira incrível, fantástica. Nossa, já contratei Eu os sou a trabalhos louca dela do já. docinho. Em alguns aniversários dos meus filhos, que eu tenho vários. Bom saber. Lindos, por sinal, maravilhosos. Ai, Apaixonada nossa, nos e seus você tem filhos. que ver quando eu falo de você. Eles gostam O de que mim. foi? Esses dias a Duda. Eu acho que a Duda viu você. Acho que eles estavam indo. Eles estavam indo pro Navega, que agora eles estão no Integral, o Integral tem o Navega. Aí ela passa ali naquela. A rotatóriazinha lá, sabe? Indo pro clube, por trás. É. Ela, ô pai, eu vi a arte da Maria. Eu. Aonde, filha? A cidade toda tem a arte da Maria. Lá perto da pista, pai, indo pro Navega. Eu falei, já sei onde é. Eu falei, gente, mas onde? Como Tem que que a levar- Duda sabe que aquilo é da Maria? Tem que porque levar me vê- ela a ver o grandão. O muro grande que tem a Mulungu. É lá pertinho também. Nossa, é aquela arte lá das duas cabeças deitadas. Assim, Sou eu e a Alice, né? Aquela Animal, foto. Mano. O Lucas São que vocês fez. dois? O Lucas fez a foto Não e... conhece nenhum fotógrafo, né? Vai o Lucas mesmo. Você tá disponível? Você é mais chique do que não sei que tava com a Marina Silva ontem. A Marininha. Meu, de verdade, a Marina Silva é uma pessoa fantástica, assim. Tão simples. Nossa, A mulher olha a história é dela, uma né? ministra, Inspiradora. irmão. Isso é o tipo de coisa que me inspira também, ver pessoas que fazem coisas incríveis. Mulheres fortes e corajosas e E ali ela foi, hein? firmes, entendeu? É isso. É uma baita lição pra esses bandos de macho escroto, heterotop. Às vezes dá vergonha de ser homem. Mas é isso. Muito obrigado por responder. Eu adorei as também. perguntas, adorei as respostas. Nossa, tem muita coisa pra falar ainda, hein? Vou ter que voltar.
Fica aí à disposição. Parte 2. Parte 2. Quer parte 2? Comenta aí, A família. parte 2 a gente já vai estar mais soltinho, assim, já tem as... Vamos fazer altos trabalhos juntos. Amém. Maria pintando e eu fotografando, porque pra gravar tem que ser o Bolacha. Porque, né, cada um no seu quadrado, cada artista no seu quadrado. Eu sou fotógrafo, O Bolacha. Thiago faz muito vídeo, né? Não precisa tanto. Ah, lá. Sai. É isso, Momose. Te amo. Mamãe, todo mundo. Lana, queremos o cookies. Podia Ok. ter aqui, né? Um Poderia. bolinho da Mas Zoe. eu posso abrir? Vamos abrir aqui ao live. Gente, eu sou apaixonado nos trampos dela. Ela fez uma blusa da Fila, que o Momose, ele trabalha lá. E ela tem um moletom da Fila e ela personalizou, que ódio, como eu queria aquele moletom. Tá com a Lana. Hã? Tá com a minha mãe e com a Lana esse moletom. É incrível. Mentira. Ela sabe que eu gosto disso. Gente. Tá sem moldura. Gratidão. Não sei se você ia preferir painel ou moldura. Eu tô pra fazer uma leva aí. E aí você me fala. Sabe por que eu gosto? Eu acho que eu já te falei por que eu gosto muito disso. Porque reflete muito... Não sei explicar assim se são os meus, né? Mas reflete muito a mente. Os neurônios. E não sei se meu TDAH... Ele bate muito pra mim, assim, de tipo... A gente pensa demais. E eu não pensa assinei muito. na frente pra você escolher como que você vai querer. Se você quer pra cima, Ah, sim, pra a baixo. orientação, né? Mas assinou aqui, ó. Agora eu tenho uma arte Maria 2024 e agora uma super arte Maria 2025, aguardando Maria 2026. Mas Maria 2026 vai estar lá em Londres expondo as artes dela, no nome de Jesus. Amém. Gratidão, mano. Bolacha, ficou pra próximo o seu, hein? Eu vou trazer pro Bolacha também. Ô, gente, o Bolacha falou pra eu não ficar citando ele, mas nada disso aqui acontece Sem Bolacha. sem o Bolacha. Sem o Bolacha, nada Mestrão. disso acontece. Tá, família? E lembrando, mais uma vez, só pra você ficar por dentro, o Debate Sem Fronteiras, gente, é o lugar onde todos vocês têm voz. Não importa o que você faça, não importa o que você é. Aqui você tem voz. Aqui você pode falar sem medo, sem julgamento. E se você querer, estamos aqui. Eu quero agradecer. Gente, eu tô aqui com todo cuidado, com o maior medo de estragar isso aqui. Gente, eu tô ovulando. Não vai estragar. Eu posso ir ao banheiro? Calma. Ou você tem que primeiro finalizar? Ah, você tá muito apertada? Não, tá bom. Eu vou deixar isso, tá ligado, né? Não. Lógico que vou. Família, é isso. Quero agradecer demais você, Ma, em compartilhar tudo que é Mariá. Porque Mariá não é só algumas pinturas que a gente conhece. Mariá é muito mais. Não é só as pinturas, porque aquelas pinturas, cada uma é uma obra de arte. Inclusive. Gratidão pelo seu tempo. Gratidão demais pelas suas histórias. Por compartilhar com a gente tudo isso aí. Obrigada a você pelo espaço, pelo seu trabalho incrível também, de sempre. Sou fãzaça de você, desde a vida toda. E é isso, muito obrigada por me ouvir a minha história, ter paciência. Ux. E é isso, obrigada, Bolacha, também. Muito obrigada, obrigada. É isso, família. Agora, se você ficou com alguma dúvida, quer contratar essa artista para sua casa, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição. Na rede social vai estar nos isso. arroba. Me Fala segue, seus arrobas. Me segue no Instagram, meu arroba é _arte com temudo. E o meu pessoal é Maria Acentuada, mas eu quase não posto nada lá, então me segue no arte. E curte, comenta, compartilha. Não adianta só seguir, né? Ficar lá zoiando as coisas e não fazer nada. E se chegar a 200 comentários, a gente vai gravar um vídeo da Maria platinando o meu cabelo. Ixi, vai voltar a ser cabeleireira? Cabeleireira Leila? Não, é sua arte.
Sua arte é pintar. Fazer zebrado, então. Lá, fazer listras. Lá, ela já quer me ferrar, já. Valeu demais, Má. Gratidão. Fechou, obrigada. Até. Até.